E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues, professor de Física aqui no YouTube. Recentemente eu comecei uma série nova aqui no canal, que é de resolução de questões discursivas, principalmente da FUVEST e da Unicamp. Inclusive esse vídeo de hoje é uma questão da prova da FUVEST de 2017, uma questão de circuitos elétricos. Se você tá curtindo esse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. E claro, fique à vontade para escrever aqui nos comentários alguma dúvida ou sugestão de vídeo que você gostaria de ver por aqui. Bora então resolver essa questão de circuitos elétricos. Chamo Físico! Então vamos lá para mais um vídeo então de questões discursivas que tá ajudando a galera aí que tá se preparando principalmente para a prova da FUVEST e para a prova da Unicamp. No Instagram teve gente me pedindo lá para resolver questão de circuitos elétricos. Por isso preparei então uma questão da prova de 2017 pra gente resolver. Olha só. A questão, vocês viram aí, deu um circuito elétrico complexo, né, com um tanto de chave e tal. Falou que você fecha a chave quando você encosta o dedo, tem uma complicação danada. Beleza. Falou que a diferença de potencial é de 6 volts e que todos os resistores são iguais e a resistência vale 0,5 kΩ. A questão pede para você considerar apenas a chave C2 fechada. No desenho, a chave C2 é essa daqui, então ela pede para você considerar apenas a C2 fechada e todas as outras abertas. E a partir daí ele faz algumas perguntas. Na letra A, ele pede para você calcular a resistência equivalente desse circuito nessa situação. Aí olha só, questão de circuitos elétricos, o que você vai fazer? Na sua folha de resposta, você pode, sem o menor problema, redesenhar o circuito elétrico. E fazer isso pode ser muito interessante, tá? Porque aí você deixa de forma mais clara qual corrente que você está falando, qual associação que você está se referindo. Então faça o desenho. Como nós fechamos apenas a chave C2, eu vou fazer o desenho simplificado, porque olha só, se essa chave está aberta, não passa corrente ali, não é isso? Então, na verdade, é como se você ignorasse aquele pedaço. Se essa chave está aberta, não passa aqui, não passa aqui, não passa aqui, e consequentemente aqui em cima não passa nada também, né? Não passa nada. Veja bem, para eu redesenhar esse circuito, eu vou redesenhá-lo só com um caminho que de fato seja relevante. E qual é o caminho relevante? Sair da bateria, vir até aqui. E para lá não pode, então eu vou seguir para cá. Para lá não pode, vou seguir para cá. Não pode para cá. Aqui já pode, tanto para cá quanto para cá. E aí eu vou abrir esse nó aqui, né, o que caracteriza uma associação em paralelo, você sabe disso, já viu isso aqui no canal. Então abri aqui o nó aqui, passei por cima, passei por baixo, juntei aqui, voltei para a bateria. Show de bola. Então olha só, com a chave C2 fechada, o circuito passa a ser. Então eu vou escrever isso lá na minha resposta e vou, olha só, redesenhar o circuito. Então eu vou desenhar o circuito novamente, não tem o menor problema, faça isso na sua folha de resposta. Com o que de fato é relevante, né? Os 2 resistores daqui, os 2 daqui e os 3 daqui. O que não era relevante, eu simplesmente não desenhei, beleza? A questão pediu para você calcular a resistência equivalente. E aí para você calcular a resistência equivalente, um jeito que eu particularmente acho legal é você circular na figura as associações que você está fazendo. Então, por exemplo, olha só, esse cara aqui vale R e esse vale R, não é isso? Eles estão ligados em série. Então, se eu juntar os dois, na associação em série é só você somar, né? Então eu teria aqui 2R, tudo bem? A mesma coisa para esses dois aqui de baixo, olha só, 2R. Então eu vou lá e pontilho no meu circuito o que eu estou associando. E esses 3 aqui também estão em série, ó, então juntos eles são 3R, beleza? Beleza. Agora repare, como aqui nós temos um nó, esse 2R está em paralelo com esse 2R. Como é que a gente faz para achar a resistência equivalente no paralelo? Se os resistores forem iguais, é só você pegar o valor de um deles e dividir pelo número de vezes que ele se repete. No caso eu tenho 2R duas vezes, então a resistência equivalente é 2R dividido por 2. Isso só desse pedaço. Mas entenda, esse pedaço não está em série com esse, então depois que eu fizer a associação desse pedaço, eu vou somar com o 3R, beleza? Então ficamos assim, ó, R mais 3R, 4R, como cada R vale meio kΩ, então a resistência equivalente seria de 2 kΩ. Boa, já expliquei, tá ali bonitinho, resolvi, fiz o desenho, o cara quando bateu o olho na minha questão, ele sabe que eu entendi tudo ali de associação em série paralelo e não tem mais nada o que fazer, beleza?
Então, galera, na letra B ele pede para você calcular a diferença de potencial entre os pontos A e B. Olha só, eu já dei a simplificada aqui no meu circuito, né, que você já entendeu. E aí, veja bem, nós temos então que a fonte tem uma diferença de potencial de 6 volts e daqui da fonte sai uma corrente que a gente chama de corrente total, sempre indo do polo positivo para o polo negativo, é uma corrente convencional, tá? Essa corrente total, ela vai percorrer o circuito e chegando ali, ela vai se distribuir, não é isso? Como é que eu faço para calcular essa corrente total? Veja bem, nós já calculamos na letra A a resistência equivalente desse circuito, né? Pensar na resistência equivalente desse circuito é pensar que eu juntei todos esses caras aqui, ó, em um resistor só. E se eu juntei esses caras em um resistor só, a diferença de potencial nele é a diferença de potencial da fonte. Então olha o que eu vou fazer. A corrente total no circuito é V igual a RI. Só que qual V que eu vou usar? O V da fonte. Qual R que eu vou usar? O equivalentão lá do circuito. E a corrente é a corrente total. Tudo bem? A diferença de potencial da fonte eu já sei que vale 6 volts. A resistência equivalente do circuito nós calculamos 2 kΩ, e lembrando que quilo é 10 a 3, vezes a corrente, esqueci aqui, corrente total. Daqui eu tiro então que a corrente total vale 3 vezes 10 a menos 3 amperes, mas não é isso que ele quer a diferença de potencial entre os pontos A e B. Repare, a diferença de potencial entre os pontos A e B é na verdade a diferença de potencial nesse nó, né? Nesse nó que nós temos aqui, ó. Se eu fosse olhar para esse conjunto aqui, ó, olha só o que eu vou fazer, ó. Se eu olhar para esse conjunto e pensar que esse conjunto tem uma resistência única, uma resistência equivalente, você concorda comigo que a diferença de potencial entre os pontos A e B é a diferença de potencial nessa resistência? Se eu fosse juntar essas 4 resistências, qual é o valor da resistência equivalente? Nós fizemos isso na letra A, né? R com R, 2R, R com R, 2R, 2R com 2R em paralelo vai dar R. Então a resistência equivalente entre os pontos A e B é aquele valor de 0,5 kΩ. Então entenda, se eu juntar esse cara em um cara só, equivalente, né, de 0,5 kΩ, por ele vai passar a corrente total, não vai? Então, se eu quiser saber a diferença de potencial nele, é só eu aplicar V igual a RI para ele. Thales, não entendi. Olha só, vamos escrever assim, ó. Como a resistência equivalente entre os pontos A e B é RAB, que é 2R sobre 2, que é 0,5 kΩ, fizemos isso na letra A, temos. Aí olha o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o V igual a RI para a resistência que está entre os pontos AB. Então, a diferença de potencial entre AB, que é o que eu quero, é a resistência que eu tenho entre AB vezes a corrente que passa em AB. Qual é a corrente que passa em AB? Se eu juntar ali e pensar que é uma coisa só, é a própria corrente total que eu já calculei. Então ficamos que a diferença de potencial vai ser 0,5 kΩ, que é 0,5 vezes 10 a 3 ohms, vezes a corrente que é 3 vezes 10 a menos 3. Fazendo a conta, dá para cortar o 10 a 3 com o 10 a menos 3, né? Chegamos então em 1,5 volts. Então 1,5 volts seria a diferença de potencial entre os pontos A e B. Na letra C, ele pede para você calcular a corrente elétrica que passa pela chave C2. Aí olha só, no nosso circuito elétrico, você já entendeu que está vindo aqui uma corrente total, corrente total, corrente total, corrente total. Chegando nesse nó, ela distribui, né? Uma parte dela passa pela chave C2, uma parte dela passa aqui por baixo. Beleza? A questão ficou fácil por quê? Porque a abertura do nó ela é simétrica. O que eu tenho para um lado, eu tenho para o outro. Por um lado eu tenho 2R, para o outro lado eu tenho 2R. Quando isso acontece, a distribuição de corrente ela é igual, ou seja, metade dela vai para um lado e metade dela vai para o outro, da corrente que estava vindo. Então olha o que eu fiz aqui. Devido à simetria do circuito no trecho AB, a corrente que passa na chave C2 é metade da corrente total. Então a corrente no trecho AB, né, chamei só de I, pode colocar de I, AB, enfim, é a corrente total dividido por 2, então é 1,5 vezes 10 a menos 3 amperes, né? Visto que a corrente total era 3 vezes 10 a menos 3, fizemos isso na letra B. 1,5 vezes 10 a menos 3 amperes, pode deixar assim se quiser, tá? Mas se quiser deixar um pouco mais elegante, para dar aquela esfregada na cara do corretor, você chama lá de 1,5 miliamperes, né? Porque o 10 a menos 3 representa isso, miliampere, beleza? Então pronto, 1,5 miliampere é a corrente. Mas Thales, e se não fosse tão fácil assim? E se os resistores não fossem iguais? Se um lado não fosse igual ao outro? Como é que faz? Aí você deveria aplicar de novo V igual a RI, porque você já tem a diferença de potencial no paralelo, certo? A diferença de potencial no paralelo, calculamos na letra B, é a mesma para um pedaço do paralelo, a mesma para o outro pedaço. Se você quiser saber a corrente que passa ali em cima, era só você fazer V igual a RI, pegando a resistência equivalente só daquela parte ali de cima, perfeito? Então pronto, então é assim que você resolveria a letra C.
A letra D não tem mistério não, né? A letra D ele pede a potência dissipada no circuito elétrico. Para você calcular a potência dissipada no circuito elétrico, basta você aplicar a fórmula P igual a VI. Só que com cuidado, tá? Utilize o V como sendo o V da fonte e a corrente como sendo a corrente total, aquela corrente que passa lá pela fonte. No caso, o V da fonte é 6 volts e a corrente total nós calculamos na letra B, 3 vezes 10 a menos 3 amperes. Então 18 vezes 10 a menos 3 watts ou 18 miliwatts seria a potência total dissipada por esse circuito elétrico. Aqui, gente, repare, não tem que ficar enchendo linguiça não, porque a questão ela é bem direta. Calcular a potência é fazer P igual a VI e pronto, acabou. Então assim, eu nem escrevi nada, coloquei a fórmula, fiz a conta e tá ótimo, vou tirar total nessa questão. Massa? Chegamos então ao final do nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado e tenha mais uma vez treinado essa resolução de questões discursivas. Espero do fundo do meu coração que esses vídeos que eu estou publicando aqui no canal estejam sendo úteis para você nessa preparação para as provas discursivas. No mais é isso, te vejo no próximo vídeo, até lá e deixa o seu like. Like. Eu acho, Mari, que para pedir like eu deveria fazer uma vozinha um pouco mais sexy, o que você acha? Se eu falasse assim, ó, e aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chamo Físico. Deixa o seu like, vai, compartilha esse vídeo, inscreva-se. Falar assim, talvez com uma voz sedutora, né? Você acaba curtindo, é inevitável, é maior.